Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro da Defesa Nacional, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Há um ponto prévio que eu gostava de fazer, eu vou falar sobre o Hospital Militar de Belém, e há um ponto prévio que eu gostava de fazer que diz respeito à divisão clara que o PST pretende entre aquilo que foi o trabalho do Exército portanto, e de retaguarda do Serviço Nacional de Saúde e a questão procedimental que tem a ver com as obras que se efetuaram naquela unidade e que, portanto, queria fazer este ponto prévio, deixando claro essa divisão. O PSD está muito grato ao Exército e às Forças Armadas pelo trabalho feito na pandemia, mas temos também a obrigação de escrutínio e desse exercício de oposição que não se coaduna, portanto, com o facto de não abordar este tipo de matérias que nos parecem fundamentais. Indo de encontro ao ponto, Sr. Ministro, como sabe, o relatório da auditoria pedida à Inspeção-Geral sobre os custos desta obra foi classificado como confidencial. Nós entendemos que, se por tratar de obra pública e da utilização de dinheiros públicos, não há razão para este documento ser tratado como confidencial. Aliás, entendemos que não há até legislação de suporte para essa matéria, porque esta despesa foi realizada, no nosso entender, ao abrigo do Decreto-Lei 10A de 2020, onde se pode ler, e passo a citar, porque entendemos que isto é muito importante, no seu artigo, portanto, no número 4 do seu artigo 2. As adjudicações feitas ao abrigo do presente regime excepcional são comunicadas pelas entidades adjudicantes aos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e pela respectiva área setorial e publicadas no portal dos contratos públicos, garantindo assim o cumprimento dos princípios da publicidade e transparência da contratação. Portanto, assim, o montante e financiamento das despesas para rentabilização do património imobiliário público deve estar sujeito à transparência. A minha primeira questão, Sr. Ministro, é porque é que insiste em não desclassificar este documento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Ministro para responder. Faça favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, por esta pergunta. Efetivamente, como bem diz, o Decreto-Lei 10A tem normas relacionadas com a transparência e essas normas têm sido respeitadas. Aquilo que foi classificado como confidencial pela Inspeção-Geral de Defesa Nacional não é essa informação, mas antes o relatório elaborado sobre a execução dos contratos. A Inspeção-Geral de Defesa Nacional entendeu que deveria de ser classificada por confidencial. É evidente que é muito difícil entrar no pormenor de razão pela classificação sem violar a própria natureza da classificação. De todas as formas, aquilo que diria sobre a matéria é o seguinte: eu utilizei a mesma classificação que tinha sido proposta pela Inspeção-Geral de Defesa Nacional. O relatório está disponibilizado para esta Comissão de Defesa Nacional, conforme pedido. E em relação à sua divulgação pública, aliás, a divulgação pública aconteceu de forma que ainda não conhecemos exatamente, mas que está a ser investigada pelo Gabinete Nacional de Segurança. É evidente que provavelmente se esgotarão as razões que estavam subjacentes à classificação por parte da IGDN e é natural que haja uma nova classificação. Neste momento, esse relatório está com o Tribunal de Contas, a quem o indocei, para os efeitos que entender por úteis. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Carlos Reis, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, portanto, fiquei a perceber duas coisas. Primeiro, que não foi o Sr. Ministro que inicialmente a classificou, até podia ser a Inspeção-Geral, mas que seguiu essa recomendação da Inspeção-Geral de o manter como confidencial. Depois da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos dar um parecer dia 9 de junho, dizendo que o documento deve ser de acesso público, o Sr. Ministro, aí já não por sugestão da Inspeção-Geral, decide ainda mantê-lo como confidencial. Eu acho que essa opção é uma opção legítima, mas que eu gostaria de deixar aqui em comissão clara. Eu entendo, e o PSD entende, que este tipo esta gestão, a gestão deste caso em si, que já é um caso,
não credibiliza nem o Ministério nem as Forças Armadas, porque dá aso a que se façam, a que se tirem conclusões e a que se façam muitas interpretações. Eu entendo que tinha sido muito mais benéfico que este relatório fosse logo público, para quanto mais queremos colocar algo secreto, mais à vista de todos fica, porque, como disse, dá aso a que se façam várias interpretações e que se crie aqui uma novela em torno disso. E, portanto, eu também vou tirar as minhas interpretações. O Ministro disse que este relatório, portanto, que está a ser investigado, essa tal fuga de informação, à qual, como sabe, nós somos completamente alheios, mas caímos agora numa situação ainda mais caricata de parte desse relatório ser público, porque já foi noticiado por alguns órgãos de comunicação social, e nós continuamos com essa classificação por parte do Ministério. E, portanto, naquilo que é possível abordar aqui, sem ferir essa confidencialidade e utilizando até aquilo que já é público, vamos fazer então uma cronologia. Sr. Ministro, a obra tem início no dia 19 de março de 2020 e fica concluída, grosso modo, um mês depois. Aquilo que já abordamos aqui e que o Sr. Ministro também já confirmou é que há um desvio grande, bastante grande, em relação ao custo inicial da obra e, por causa disso, em outubro de 2020, o PST apresentou um requerimento para o Sr. Ministro se deslocar ao Parlamento e, na altura, não sei se recorda, até tem uma frase que eu considero que não foi correta, em que diz que é dinheiro que não se perde, embora eu tenha percebido o espírito daquilo que disse. Entendeu que, de facto, esse custo foi grande, ou esse desvio foi grande e pediu, por isso, a realização de uma auditoria à Inspeção-Geral de Defesa Nacional. Em fevereiro de 2021, o Sr. Ministro envia essa auditoria diretamente para o Tribunal de Contas e depois, num requerimento do PST, também a faculta ao Parlamento. Nós pretendíamos ouvir o Sr. Ministro, na altura, sobre esta auditoria e ela, como foi classificada, portanto, não foi possível. Recordo que o Sr. Ministro, na audição, anunciou que não ia renovar a Comissão de Serviço do Diretor-Geral, ou o mandato do Diretor-Geral, e que isso não era uma exoneração, e referiu o seguinte, e passo a citá-lo: é preciso olhar e abordar de forma nova, isto implica mudanças de pessoas e de estruturas, não há aqui nenhum tipo de exoneração. Chegou ao final do mandato, a substituição está relacionada com a conclusão de que necessitamos de novos procedimentos, uma nova orgânica para responder a alguns problemas. Enfim, como lhe disse, o facto de não sermos muito transparentes na forma como abordamos estas questões dá aso a interpretações. O que é que acontece de seguida? O Diretor-Geral, e portanto eu não quero fulanizar a questão, quero apenas centrar-me na pergunta que lhe vou fazer. O Diretor-Geral sai, depois deste caso, do seu cargo e, passado muito pouco tempo, é nomeado para a Empordef Tecnologias de Informação. Não acha que isto é uma imprudência e não entende que a forma como estão a gerir este caso é, no mínimo, estranha? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faça favor. Muito obrigado. Estamos a gerir este caso exatamente de acordo com os procedimentos adequados, isto é, perante a identificação clara dos desvios face em relação àquilo que inicialmente estava orçamentado e aquilo que foi a despesa efetiva, eu pedi à Inspeção-Geral de Defesa Nacional que identificasse tudo aquilo que se tinha passado, todos os procedimentos. A Inspeção-Geral de Defesa Nacional produziu o tal relatório e eu enviei o relatório ao Tribunal de Contas por entender que haverá matéria que interessará ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas, enfim, chegará às conclusões que entender adequadas sobre a matéria. Até o Tribunal de Contas chegar a conclusões, eu julgo precipitado eu próprio chegar, ou qualquer outro chegar a elas. Quanto ao Dr. Alberto Coelho, porque, independentemente de não se desejar fulanizar, nem o Sr. Deputado, nem eu, é inevitável, pela pergunta que faz, que isso aconteça. Efetivamente, como expliquei na altura,
não fazia sentido renovar o mandato. Trata-se de uma pessoa com 4 décadas de experiência do Ministério da Defesa Nacional, uma pessoa válida que, enfim, bem conhecida por todos aqueles que trabalham nesta área e cuja utilidade para a Defesa Nacional e cuja disponibilidade para a Defesa Nacional não se tinham esgotadas. E então aquilo que aconteceu foi uma manifestação de interesse por parte das indústrias de defesa nos seus préstimos. Passado algum tempo, foi proposto pela IDD que ele assumisse a presidência de uma pequena empresa que carecia de alguma atenção. A empresa estava a ser presidida pelo próprio Presidente do Conselho de Administração da IDD, o que evidentemente não permitia uma atenção permanente, e julgo que os desafios que essa empresa tem e as qualidades que o Dr. Alberto Coelho traz são adequados um para o outro. E, portanto, nessa medida, eu creio que aquilo que está a ser defendido e promovido é precisamente o interesse público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, aí não concordamos claramente, eu até acho que o Sr. Ministro está a ser incoerente, porque diz que o Tribunal de Contas é que vai tirar as suas conclusões, mas o Sr. Ministro já tirou porque entende que o Dr. Alberto Coelho, porque fulanizou, as coisas têm nome, portanto não tem problema nenhum, que está em condições de sair da Direção-Geral, de ir para presidir a uma empresa das indústrias de defesa. É uma opinião que nós não acompanhamos. Mas vamos ao osso então da questão, se me permite a expressão. Estamos a falar de uma obra que tem menos de um mês e que, se nós dividirmos o desvio 2,7 mais IVA por dia, estamos a falar de 123 mil euros dia. Eu não sou especialista em construção, já fui visitar a obra, é muito subjetivo a minha opinião e, portanto, não a vou dar, mas é, no mínimo, bastante estranho. E vamos às inconformidades, pelo menos aquelas que já são públicas e foram noticiadas, passa a publicidade pela TSF e Cuidado de Notícias. Das 11 que eu tenho aqui, vou falar de 4 que são públicas. A Direção-Geral não tinha competência própria delegada para autorizar o início do procedimento da despesa, a escolha de entidades a convidar nem a adjudicar. O Diretor-Geral não efetuou um pedido expresso à tutela para autorizar a despesa ao abrigo do regime excepcional de contratação pública, que é o decreto-lei que eu já referi hoje. Foram autorizados pagamentos pela Direção-Geral das faturas sem competência própria ou delegada e já lá vamos na próxima questão que lhe vou fazer em relação a esta matéria. Há uma empresa, e também vou citá-la pelo nome, porque foi citado também por um órgão de comunicação social, as outras duas não vou fazê-lo, a empresa Roma Premium, que foi contratada pela Direção-Geral para exercer funções de supervisão e fiscalização, um exercício que não corresponde às funções que a empresa executou, apresentando essencialmente uma vasta reportagem fotográfica e um texto global muito pouco cuidado. Sr. Ministro, isto só por si já seria grave para tratarmos este tema de outra maneira, mas ainda há mais. E vamos às curiosidades. E isto já tem a ver com a minha investigação e com a investigação dos deputados que representam o PSD nesta comissão, porque é público, está no Google, está no Base.gov. Enfim, há muitas incongruências dentro desta novela, se me permite a expressão. Há uma empresa, que não vou dizer qual é, porque, enfim, também não acrescenta para aqui, que apresenta uma primeira proposta inicial no valor de 750 mil euros e faz um aditamento procure posterior... concluir, que já atingiu o seu tempo. Já vou concluir. Um aditamento posterior de 819 mil euros. Há uma outra que, no ano de 2020, é uma empresa que só tem 2 funcionários, tem um volume de faturação quase de 100% à Direção-Geral, e começou com a proposta de 422 mil euros e acabou no milhão. E depois há ainda outra empresa que isto é legal porque pode acontecer e pode mudar de cá e pode mudar a atividade. Mas há outra empresa que há 3 ou 4 anos era um salão de estética chamado Tertúlia Relax Passa Publicidade. E, portanto, há uma série de questões, e estas questões são públicas e estão na internet, que nos fazem trazer estas questões aqui, que são sensíveis, que nós percebemos que têm que ser tratadas com o máximo... Eu vou terminar, Sr. Presidente. Com o máximo cuidado, mas que nos carece que o Sr. Ministro tenha aqui mais respostas para nós. E vou terminar com esta questão. Nos termos da linha C e F do artigo 3 da Portaria 290/2015, de 18 de setembro, que aprova as competências das unidades orgânicas nucleares da Secretaria-Geral do Ministério, a Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional procedeu ao pagamento destas faturas que falei.
Agradeci Se a Direção-Geral, estou mesmo a terminar, não tinha competência própria ou delegada para autorizar estes pagamentos, por que razão a Secretaria-Geral efetuou esses pagamentos? Muito obrigado, peço desculpa por ter excedido largamente o meu tempo. Peço desculpa. Sr. Deputado Carlos Reis, muito obrigado. Sr. Ministro, faça favor de responder. Muito obrigado. Sr. Deputado detalha um conjunto de interrogações que são perfeitamente lícitas, são as mesmas interrogações que, primeiro, de uma forma indiciada, me levaram a pedir uma inspeção-geral sobre uma auditoria da Inspeção-Geral sobre o tema. Perante os resultados desse trabalho da IGDN, enviei ao Tribunal de Contas. É isso que o Ministro deve fazer. O Ministro não é um polícia, o Ministro não é um juiz, mas tem a possibilidade de aceder a serviços, nomeadamente da IGDN e do Tribunal de Contas, que permitem que tudo aquilo que configura despesa pública seja tratado com toda a lisura. E, portanto, é esse processo que está em curso. Sobre as respostas que o Sr. Deputado pretende, a única coisa que eu poderei dizer é que eu também pretendo essas respostas, aguardo que elas me cheguem, aguardo que as instâncias competentes, e nomeadamente neste caso o Tribunal de Contas, chegue às conclusões que entender por úteis e eu também tomarei as medidas que se impuserem face àquilo que for o resultado do trabalho do Tribunal de Contas. Muito obrigado. Muito obrigado.